queriendo ser el arte de lo imprevisto. Entrou em vigor o novo regime jurídico das sociedades desportivas e o advogado Pedro Pestana Bastos explica porque é um golpe no associativismo. Enquanto isso, em Santa Maria da Feira, há nova novela entre clube e SAD que meteu proibições que foram levantadas e um novo clube que morreu antes mesmo de nascer. Quase nem se deu por ela, mas foi aprovado na Assembleia da República um novo regime jurídico das sociedades desportivas. Uma iniciativa para meter ordem num setor que apresenta uma doença. Não sou eu que o digo. É o próprio Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, a usar da palavra numa conferência dedicada ao tema, que teve lugar no início deste mês de setembro, organizada pela Abreu Advogados, e cujo link para a transmissão no YouTube estará disponível na versão escrita deste episódio em tomadeira.substack.com. Ao referir que o futebol é uma atividade económica, afirmou que 30% das sociedades desportivas criadas em Portugal ou caíram em extinção ou caíram em insolvência, sublinhando que nenhum outro setor da atividade económica no nosso país apresenta uma taxa de falências ou dissolução tão elevada como este. Adiantou ainda que, em 90% dos casos, o fim esteve relacionado com questões de idoneidade ou conflitos de interesse dos investidores. Existem atualmente 130 sociedades desportivas em Portugal. Do que é dado a entender, e na leitura possível de quem se apresenta com humildade na interpretação destes temas, o novo regime jurídico apresenta um conjunto de matérias que parecem razoáveis. Entre outros, reforça mecanismos de controle dos investidores, prevê sanções, garante património desportivo para os clubes. Mas já na fase final da elaboração do documento, passou também a integrar um ponto com potencial para ser um desastre à espera de acontecer. O advogado Pedro Pestana Bastos foi presidente da mesa da Assembleia Geral do Belenenses no conturbado período da separação entre clube e SAD e escreveu um artigo no Observador, no passado dia 1 de julho, ao qual deu o título de Uma Lei Fora de Jogo. É pela voz do próprio que se explica por que motivo deve o bandeirinha levantar a bandeira para marcar o offside. É uma oportunidade perdida e é uma lei que tentando resolver um problema, e tudo indiciava que o problema ia ser resolvido, acaba nos descontos por arranjar um problema ainda maior. A lei é toda desenhada para reequilibrar a relação entre as associações esportivas, os clubes e as sociedades esportivas, e portanto há uma série de exigências que vão no bom sentido de, no fundo, assegurar qual é a proveniência dos capitais das sociedades esportivas, quem é que são os reais controladores do capital das sociedades esportivas. Portanto, há uma série de normas que pretendem, no fundo, pôr alguma ao cobro ou um regabof que havia nos primeiros anos das sociedades esportivas e com os resultados que todos nós sabemos. No último instante, a lei veio permitir aquilo que é o maior golpe nas associações esportivas, nos clubes, que é a impossibilidade dos clubes de venderem as participações que têm nas sociedades esportivas. E, portanto, se por um lado a lei pretende dar mais direitos aos clubes fundadores, e nesse aspecto a lei, de facto, consagra direitos aos clubes fundadores que não estavam na lei anterior, e portanto vem densificar a relação entre os clubes fundadores e as sociedades esportivas. Por outro lado, e é uma alteração de última hora que foi apenas aprovada na especialidade, uma das grandes discussões, e era a pedra de toque nas relações entre as sociedades desportivas e os clubes fundadores, era a possibilidade dos clubes, se assim o entendessem, poderem vender a sua participação social na sociedade desportiva e, se assim o entendessem, começar de novo e criar uma nova sociedade desportiva quando tivessem mérito esportivo para tal. A lei vem dizer que os contratos de alienação das ações, das participações mínimas que os clubes têm nas sociedades desportivas são nulos e, portanto, o clube é obrigado a ficar sempre com uma participação desportiva. Isso é um ataque sem precedentes às sociedades esportivas, porque no fundo obriga um clube a ser sócio, de ter numa sociedade. E isso contraria, do meu ponto de vista, inclusivamente os direitos constitucionais consagrados na nossa Constituição, e até o próprio bom senso, quer dizer, obrigar uma pessoa a ser sócia de outra. Até os dois sócios podem deixar de querer ser sócios.
porque impõe que haja sempre uma participação mínima sem possibilidade de alienação. E isso querendo resolver um problema, vai provocar novos problemas, grandes problemas que o legislador não previu, mas não tenho dúvidas que dentro de uns anos estamos outra vez a discutir uma nova revisão à lei das sociedades desportivas. Esta alteração faz com que casos como o do Belenenses, que vendeu a sua participação para se libertar da Code City e começar uma nova vida a partir dos distritais, seja impossível de se repetir. Mas também que situações como a do Vilafranquense, em que ambas as partes, clube e SAD, acordaram por mútuo acordo separar-se e seguir caminhos opostos, uns a partir das distritais e outros na Vila das Aves, não seja também possível de acontecer. Como diria o meme brasileiro da internet, há aqui algo de errado que não está certo. O secretário de Estado, a justificação que deu para esta alteração de última hora foi que teve receio que situações como o Vilafranquense voltassem a acontecer. O que é que o Vilafranquense fez? O Vilafranquense quando percebeu que de facto a legislação anterior permitia uma alienação da participação, e essa interpretação foi validada através de uma sentença judicial transitada em julgado, o Vilafranquense foi, então se o Belenenses pode vender e o Tribunal decidiu que vender é válida, vamos nós falar com o clube e também acabar com esta relação que não está a correr bem. E naquele caso concreto, foi uma situação em que o clube e SAD queriam deixar de ser sócios. E, portanto, a Associação Vilafranquense fez um acordo com a SAD do Vilafranquense, em que cada um foi à sua vida, não houve o litígio que houve no Belenenses, portanto o Vilafranquense recomeçou como Vilafranquense em Vila Franca, e a SAD do Vilafranquense entendeu para tornar-se uma SAD de raiz, sem clube fundador, alterou a sua denominação, alterou a sua sede e foi à sua vida. Agora tornou-se em AVS, que não se percebe bem a ligação, foi alugar o estádio do Aves, portanto aquilo não é um Aves, portanto é uma sociedade de cima que se chama-se AVS, joga em Aves, está a tentar criar algumas ligações com a massa, com os habitantes de Aves, está a tentar criar uma relação com os adeptos, mas foi um processo diferente do Belenenses porque foi de comum acordo. E, portanto, clube e sociedade desportiva quiseram ambos terminar com essa relação e cada um seguir a sua vida. Isso foi proibido pela atual legislação. Segundo o que nos chegou foi que o Governo já estava confortado com o facto que era o facto que no fundo causava mais alarme social devido à dimensão do clube e à dimensão social do clube, que é o caso do Belenenses, que foi um caso que abalou muito, digamos, socialmente todas as pessoas que se interessam pelo fenómeno desportivo. Resolver a questão do Belenenses pelos tribunais, não queriam que a situação se repetisse com outros clubes e assustaram-se particularmente com a situação do Vilafranquense, e não queriam que várias SADs com participação em vários clubes, até das divisões inferiores, pudesse haver uma tendência de se tornarem SADs de raiz, largando os clubes fundadores, e optaram por isto. Acho que é uma péssima opção, porque no fundo, quando as coisas correm mal, é bom cada um ir à sua vida. A lei acaba até, do ponto de vista técnico, por ter uma má solução, porque se por um lado proíbe e expressamente consagra que as vendas ou doações das ações da participação mínima que os clubes fundadores têm na SADs são nulas, depois, no outro lado, noutro capítulo da lei, estabelece que a participação do clube pode ser executada em sede de discussão, e portanto as ações que o clube tem na sociedade desportiva não são impenhoráveis, também era uma dúvida que havia, e portanto isto vai permitir que quem quiser mesmo deixar de ser sócio de uma sociedade arranje uma artimanha, arranje um credor que lhe execute as ações e que faça uma venda judicial, e essa venda judicial já é válida e já é uma forma do clube, não voluntariamente, mas através de uma execução judicial, deixar de ter uma participação na SAD. Em Santa Maria da Feira, assistiu-se neste início de época a mais uma novela. Mas não se pode propriamente dizer que é mais do mesmo. Nesta novela o argumento até tem os tiques do costume, como as duas gêmeas que não sabem que o são e uma é rica e outra é pobre, mas depois lá pelo meio surge um twist diferente no argumento. É que o clube impediu a SAD de utilizar as instalações, mas não se separou da mesma. A SAD andou por aí com a casa às costas, mas simultaneamente utilizando as instalações do clube para uma ou outra logística. Foi criado um clube novo a partir da Distrital, a partilhar o símbolo e com um nome muito semelhante, mas que morreu antes mesmo de nascer. E como toque final, chegou tudo a acordo,
o clube informou que a SAD pode regressar ao estádio Marcolino de Castro, mas não foi revelado a que acordo se chegou. Permitam desde já o desabafo em jeito de confissão. Este foi o tema mais difícil de gravar até hoje, no que respeita a encontrar pessoas disponíveis a dar o seu testemunho. Tentei o Clube Desportivo Feirense, através dos e-mails disponíveis para contacto no seu site oficial, nomeadamente os que respeitam à comunicação, mas nunca obtive resposta. Depois, tentei a imprensa local, igualmente sem sucesso. Por último, quis escutar os sócios. Neste capítulo, e sabendo de antemão que partia para o episódio com um certo preconceito contra as SADs, sendo eu um defensor acérrimo do associativismo, tentei balançar a coisa pesquisando por adeptos que apresentassem uma visão mais neutra sobre a questão. Acertei conversa com 2. No final, acabou por ser só com um. E mesmo esse solicitou anonimato, pois o tema é fraturante entre os sócios do Feirense e queria poupar-se a determinado tipo de dissabores. Na pesquisa para o episódio, vasculhei a imprensa em busca de perceber uma cronologia dos acontecimentos. Não é fácil, como nunca o é nestes casos. A imprensa acorda para o tema quando o problema já está instalado, quase que irremediavelmente. E nessas alturas, surge sempre ruído a atrapalhar o esclarecimento da raiz do caso, nomeadamente com os apelos e pressão a que as duas partes se entendam, desconhecendo-se o que está em causa pode ser facilmente resolvido com um aperto de mão e a vida a seguir como antes. Numa entrevista ao Jornal N, órgão de imprensa do Distrito de Aveiro, publicada no passado mês de junho, o presidente do Feirense, Rodrigo Nunes, dá algumas luzes para se entender o que está em causa. Na conversa, com o link para o vídeo disponível na versão escrita deste episódio em tomadeira.substack.com, o responsável dos fogaceiros aponta dívidas da SAD ao clube e falta de vontade da empresa Tavistock, detentora de 70% da SAD, em comunicar. Para Rodrigo Nunes, há valores em dívida na ordem do $500 000, referentes a compromissos contratualizados entre clube e SAD que não foram cumpridos pelos últimos. O já famoso cenário do clube, Associação Desportiva Sem Fins Lucrativos, a sustentar a atividade de uma empresa privada, orientada ao lucro. Mas Rodrigo Nunes diz mais. Refere várias tentativas de recompra da SAD. A maioria delas que esbarraram no silêncio e ausência de diálogo da parte contrária. Relata, inclusive, uma viagem a Londres para apresentar diretamente a proposta ao investidor. Ditados os valores, a Tavistock mostrou-se receptiva a fazer o negócio. Pediu apenas uma semana para avaliar o assunto. Passou-se uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Nunca chegou resposta. Segundo Rodrigo Nunes, o clube voltou à carga e fez nova investida. O investidor voltou a mostrar receptividade, mas informou que, entretanto, o preço já tinha subido mais $1 milhão. Se este argumento parece uma versão mais do mesmo de outras novelas, já o que seguiu apresenta novidades. O clube, por decisão em Assembleia Geral, decide impedir a SAD de utilizar o estádio Marcolino de Castro, numa decisão que afeta igualmente a equipa sub-19, que se encontra também ligada à SAD. Há o anúncio do novo emblema para competir na Distrital, em relação ao qual o clube diz nada ter a ver, mas que em simultâneo autoriza a que faça sua a Casa do Feirense. E uma sessão de esclarecimento aberta ao público em geral e que juntou 300 pessoas. As fortes críticas ao novo clube fazem este cair por terra antes mesmo de começar. Entretanto, e já durante esta semana, um comunicado de apenas um parágrafo, publicado nas redes sociais do Feirense, anuncia que se chegou a um acordo com a SAD por via judicial e que a proibição de utilização do estádio Marcolino de Castro foi levantada. Foi já com esta informação que falei com o sócio do Feirense que solicitou o anonimato. Refere que os problemas não são de hoje e já remontam à temporada 2015-2016, apenas um ano depois da aquisição da maioria do capital da SAD. Como em muitos outros casos, também aqui por questões muitas vezes consideradas menores. Logo no final dessa época. O Feirense nessa época só, com o investimento que a SAD fez, mantendo a SAD, ou seja, comprou o Feirense, digamos, foi criado já na altura 70% para o lado da SAD, 30% para o lado do clube. Nesse ano o Feirense só esteve ao final da época, depois da subida, e a SAD decidiu mudar a estrutura da SAD, do futebol profissional, onde na altura penso que só o roupeiro é que ficou.
Quanto a isto, é óbvio que aqui a gente da feira, as pessoas que estavam inseridas no clube, não tanto os sócios, porque os sócios perceberam, não é? Quem comprou o clube, neste caso comprar assado, tem de fazer o que acham correto. Sendo ou não, eles têm o poder. Ponto. Um, e na altura gerou já aí a confusão, porque depois eu sei um dos problemas foi tiraram um quadro que estava numa das salas. O clube disse que não era possível fazer isso, não era possível, porque eram simples arrendatários, ou seja, por coisinhas tão pequeninas começou-se a criar problemas. Bem ou mal, não sei, mas os problemas já vêm daí. O desfecho que parece ter sido alcançado entre ambas as partes, pelo menos por enquanto, era o desejo deste sócio, lembrando que o que estava em causa não era apenas a equipa sénior, como igualmente o plantel sub-19. Por outro lado, está o receio do que poderia acontecer ao Feirense num cenário alternativo onde o renascimento a partir da distrital fosse uma hipótese. Acho que é bom para os dois lados, tanto porque a nível do futebol profissional e não só, por exemplo, o Sub-19 este fim de semana tiver de ir jogar a Gaia, que para mim é uma coisa impensável, mas a nível de futebol profissional toda a gente sabe que o ter um lugar onde treinar e jogar em nossa casa é muito diferente, até pelo apoio e por tudo que possa vir daí. Mas também para a cidade, para o clube, o estar ligado a esta discussão também não é bom e perde. Perde muito com isso, perde muito. Há uma divisão dos adeptos, só por aí já é mau. Uns têm uma opinião, outros têm outra, e gera-se estes conflitos que o entendimento é bom para as duas partes. Porque não vamos ser hipócritas e dizer que se o clube for a cair abaixo, a probabilidade de voltar como o Belenenses voltou é muito reduzida. E temos exemplos aqui como o Beira-Mar, que era um clube de topo e neste momento nunca conseguiu subir, nunca conseguiu, chegou a um patamar e estagnou. O sócio aponta o dedo assado pelo silêncio com que tem vindo a gerir todo o processo, que faz com que se tenha conhecimento apenas de uma das versões dos factos. Por outro lado, defende que houve incoerência do clube na decisão do impedimento que decretou a SAD. O que me deixou muito a desejar na SAD foi o não expor os problemas, o não falar ao público. O ano passado, na época passada, já bloquearam os comentários, por exemplo, não faz sentido. Acho que isso é um dos erros que a SAD teve mal. Neste momento, se calhar, fez alguns comunicados, foi fazendo alguns comunicados ao longo do tempo. Se calhar o não estar tão presente e não haver o contraditório, se calhar é mesmo isso que a SAD queria, não entrar em confusões, e mesmo assim acabou por se dividir os adeptos, acabaram por se dividir as pessoas. Mas o que é certo é que existe um tribunal para decidir essas questões. Acho que o entendimento, até porque eu sou apologista e sabemos que na vida real é assim, quando um inquilino não paga a renda, por mal do inquilino, quem arrenda não pode meter o inquilino fora. E foi o que acabou por acontecer e não, porque os jogadores da SAD estavam a utilizar na mesma o balneário, a água, a luz, a eletricidade, todas as instalações do clube, até o autocarro, mas a seguir não jogavam no campo, não podiam treinar no complexo. Ou seja, foi uma medida que, se for para ser feita, tem de ser rigorosa. Apesar de admitir culpas da SAD, este sócio mostra-se crítico com a gestão de Rodrigo Nunes e afirma que há igualmente responsabilidades do clube em todo este caso. Lamenta ainda todo o processo em torno da criação do Feirense 1918, o novo emblema que acabou por cair antes mesmo de nascer. Acho que neste momento vai haver um acordo. Fala-se muita coisa, falou-se muita coisa, não sabemos também dizer qual informação é certa ou errada. Fala-se que o clube e o presidente assumiu que a SAD devia 600 e alguns mil euros ao clube. Nunca ouvimos a SAD dizer que devia esse valor. Ouvimos sim que a SAD assumia que devia, mas menos que esse valor.
O que há aqui algumas questões é no protocolo, quando se fez o contrato do Clube SAD, ficou lá especificado que uma percentagem do que a SAD pagava tinha de ser para o clube investir em obras e uma percentagem desse valor teria de ser para obras aprovadas pela SAD. Acho que há aí algum conflito já numa altura em que a SAD quer investir em camarotes, quer investir lá está o que se vai ouvindo falar e que o clube não aceita e diz que não é por aí. Ou seja, não sei se o conflito parte daí. Depois o que deixa a desejar e o que deixa muitos sócios um bocado não contra o clube, não quanto à SAD, porque aqui estamos a falar do Feirense, não estamos a falar da SAD, nem do presidente do Feirense, nem, mas a falta de confiança no presidente atual do Feirense é alguma, por muitos adeptos e sócios. Simplesmente não tem havido alguém a opor-se a essa lista. E sabemos ou eu tenho aqui alguma certeza que quando houver uma lista de oposição ao atual presidente, que pode haver uma fração muito grande do clube, não quer dizer que ganhe, nem que fique perto de ganhar, mas acho que 25, 30% dos sócios, quando é assim, 25 ou 30% dos sócios votarem noutra lista, já há uma fração descontente. Pronto. Porque o que é certo é que há muitas coisas que estão a ser feitas, como eu nunca vi um presidente de um clube, antes de sair do clube, ter alguma obra em seu nome. O que é certo é que neste momento o complexo de Feirense chama-se Complexo Rodrigo Nunes. É um dos exemplos que deixa os sócios. Outro exemplo é, ok, houve muita gente, o Feirense tem 30% da SAD, então nomeou sempre um administrador. Todos os administradores que o Feirense nomeou, ou quase todos, acabaram, pelas palavras do presidente, ficar contra o Feirense, ficar com a SAD, ficar... Porquê? Será que estão contra o Feirense? Será que estão a ficar pela SAD? Se calhar até estão, mas então porquê é que se nomeou esses administradores? Porquê é que não foi o próprio presidente a dizer eu vou ser administrador, eu vou lutar pelos direitos? Sou eu o presidente do clube, sou eu o administrador da SAD. É uma questão também que fica um bocado no ar. Com a criação deste novo clube, que já foi abaixo, que não vai competir e não sei se vai acabar ou não, a criação deste novo clube, toda a gente sabe que o mentor foi o presidente. Não tem nada a ver com o Feirense, vamos defender que não tem nada a ver com o Feirense, que não tem, mas por outro lado, as pessoas que estavam no clube ou eram filhos de diretor, ou eram pessoas da rádio na qual o presidente do Feirense dá entrevistas todas as semanas, ou é o filho do próprio presidente, e os convites feitos a dirigentes, até ex-dirigentes do clube, foram feitos pela pessoa do presidente. E depois é óbvio que esta informação passa cá para fora, cá há essas pessoas a dizer não, eu fui convidado pelo Rodrigo Nunes, não foi pelo Miguel Bernardes. Ou seja, até isto deixa um bocado do clube, um bocado a desejar. Porque se é para começar, eu tenho a opinião, se é para começar, se realmente temos razão, se é para começar na Distrital, comecemos enquanto Clube Desportivo Feirense, não enquanto uma associação nova que não tem nada a ver com o clube. Para isso vamos assumir, vamos começar como Clube Desportivo Feirense. Até o símbolo dessa nova associação era igual, tinha só um 1918 diferente. Depois já não era esse símbolo, já era outro. Depois até o nome do clube se calhar ia mudar, mas ficou por mim águas de bacalhau pelo menos para algum tempo. Acredito também que se esse projeto tivesse sido antecipado há alguns anos e que tivesse sido ou até que vai ser apresentado agora com as coisas a ficar bem, o clube e com a SAD, até possa vir a ser apresentado mais à frente. Acredito que possa ser um projeto com pernas para andar, no sentido de o Feirense tem uma escola de formação muito grande,
pessoas que não têm, como um clube satélite, digamos. Registre-se que o novo regime jurídico das sociedades desportivas apresentou-se como uma tentativa de debruçar sobre estes conflitos entre clubes e SADs, mas não deixa de ser curioso que a Football Summit, organizada recentemente pela Liga, já com o conflito em Santa Maria da Feira a ferver e com a estreia do AVS a ser uma realidade, não tenha aparentemente encontrado espaço para refletir e debater o tema. Entre o glamour e os autoelogios, ficou por enfrentar uma realidade que teima em não abandonar o futebol português. Até uma próxima.